depois dos 71 que foram colocados, utilizados como barricadas na terça-feira, mas os pontos de ônibus vazios, estações de trens vazias, ramal Saracuruna que opera ali vazios, estações de BRTs vazias também, ou seja, pessoal ainda com muito receio de tanto trabalhar ou passar pela Penha. As principais, Avenida Braz de Pina, que é uma das principais ali do bairro, que leva até Olaria, também pouquíssima movimentação de carros, pouquíssimas pessoas, pedestres andando ali nas ruas. Então, assim, ainda há uma tensão muito grande. Se eu puder resumir aqui agora, só para finalizar, tem mais viaturas, tem mais policiais nas ruas na Penha hoje do que pedestres, assim, do que civis hoje, ali na região da Penha. Bom, primeira coisa aqui, e aliás, antes de entrar aqui no programa, quando eu liguei para tentar, enfim, a entrevista com o secretário de Segurança Pública, delegado Vitor Santos, que eu pude falar rapidamente com ele por telefone, eu o perguntei sobre isso que eu vou falar. O Comando Vermelho é uma facção criminosa de mais de 5 décadas de vida, vamos dizer assim, que cresceu e se fortaleceu muito nos últimos anos, principalmente no Complexo Alemão, mas em todo o Rio de Janeiro e no Brasil, Norte e Nordeste principalmente, com mais rotas de drogas e armas, recebendo reforço de fora do Rio de Janeiro, mas que vocês não tenham dúvida que o fortalecimento do Comando Vermelho tem muito a ver com a mudança do Comando Vermelho, como disse o secretário, para outras atividades criminosas, reforçando assim o seu poderio, primeiro financeiro e depois bélico, poder de corrupção de autoridades, de policiais e por aí vai. Por quê? Porque antes eles viviam, há 15 anos, 20 anos, eles viviam de drogas, que já dava muito dinheiro, drogas e domínio ali do espaço. E eles passaram nos últimos anos a absorver as práticas da milícia. Então hoje o Comando Vermelho, além das drogas, que continua vendendo e vendendo muito, inclusive para fora do Rio de Janeiro, eles ganham dinheiro vendendo, porque eles têm as rotas, eles vendem ou eles mandam para as suas facções em mais espaço para vender, e o consumo de drogas é desenfreado, inclusive para fora do Brasil, muitas vezes em rotas para fora do Brasil, mas também com as cobranças que a gente sabe do dia a dia que eles absorveram das milícias. Taxa para gás, taxa para internet, taxa para luz, taxa para o mototaxista, taxa para van, enfim, tudo que vocês sabem que o Rio de Janeiro hoje tem, inclusive onde estão os traficantes. Então eles ganharam nos últimos anos essa força, esse músculo ainda maior, essa massa muscular ainda maior como crime organizado. E o Comando Vermelho, ao contrário do PCC, o PCC ele mata, ele virou uma empresa, ele é muito mais organizado como uma empresa, e ele é ousado para matar quem pode o incomodar, independente de onde estiver. É o delegado que eles mataram, é o delator que eles executaram em pleno aeroporto de Guarulhos. O Comando Vermelho, ele, não estou dizendo que não o possa fazer, mas o Comando Vermelho, ele é mais sanguinário. O Comando Vermelho, ele reage, ele enfrenta, ele quer matar policial, ele ataca a viatura, ele já fez isso no Rio de Janeiro, já invadiu delegacia, já atacou batalhão de polícia. O que eu estou querendo dizer com isso? Existe a chance, ela é real, do Comando Vermelho, que está um pouco zonzo, não imaginava, certamente não imaginava o tamanho do que eles perderiam em homens, em armas, em drogas, toneladas de drogas. É uma perda para eles gigante financeira. Eu não estou dizendo que coitados agora estão pobrinhos, zero, muito longe disso, mas eles estão zonzos, inclusive com morte de muitos ali. Não imaginavam que a polícia conseguiria uma operação desse tamanho, com esse tipo de resultado, inclusive com o que aconteceu na mata lá em cima. Então, esta facção, pela sua história, estar preparando uma reação, uma retaliação no Rio de Janeiro forte, de ataques. A gente viu que quando eles ficarem satisfeitos, teve um fim de semana no Rio de Janeiro que eles, por ordem, promoveram roubo de carros, 600, lá foi historicamente o número mais alto de roubo de carros por todo o Rio de Janeiro, foi uma ordem do Comando Vermelho. Então, e eu perguntei isso ao secretário, que disse que todo o sistema de inteligência do Rio de Janeiro está sim em alerta para a retaliação do Comando Vermelho. E eu estou ressaltando isso no ar porque, diante de um escritório do crime organizado, diante de uma policial federal que pode não ter interesse, eventualmente, de ter entrado na operação dessa semana, mas que tem uma inteligência muito forte, de uma inteligência em Brasília,
que a gente sabe que é muito forte, que a gente tem tantos outros braços do Estado de Inteligência, de ABIN a outros braços, Polícia Rodoviária Federal, que as autoridades estejam e não aleguem depois que foram pegos de surpresa, conhecendo o histórico do Comando Vermelho e frente ao baque que foi essa semana, que eles estejam 100% em alerta. Policiais que ouvem a Band News FM em todas as suas atividades, em delegacias, em batalhões, e eu tô falando deles como possibilidade de ataque, ou seja, atentado, e também nas ruas. Vide o exemplo do que eles fizeram e barbarizaram no Rio de Janeiro no final de semana de roubo de carros. Então, não podemos ser surpreendidos com a possibilidade do Comando Vermelho, num fim de semana como que está entrando agora, decidir por ordem de dentro da cadeia, que a gente sabe como funciona, retaliar, seja policial, seja autoridade, seja a população do Rio de Janeiro, que essa ainda está mais ainda desarmada, mais desprotegida na ponta, nas ruas da cidade e do estado. Então, é esse o fato. O Comando Vermelho, para retaliar, a gente conhece muito bem. Diz o secretário que todos os alertas estão ligados. E a segunda coisa só que eu queria colocar, ainda sobre esse assunto, deve sair pesquisa hoje. Pelo que eu soube, o Instituto, por exemplo, Paraná Pesquisas, vai soltar uma pesquisa ao longo do dia, com relação à aprovação ou não da população. Eu não tenho dúvida em dizer, e eu não estou entrando aqui em concordância ou não concordância, mas eu não tenho dúvida em dizer duas coisas. Primeiro, a aprovação sobre a operação aqui no Rio de Janeiro, ela será da ampla maioria, diria de mais 60%, 70% de aprovação, se eu fosse chutar. E a segunda coisa, vocês podem esperar nas próximas pesquisas, e eu volto a dizer que eu não estou analisando politicamente, é um fato, na minha convicção é um fato, de que a aprovação do governador Cláudio Castro vai subir. Porque a verdade, e eu já disse isso inclusive em comentários aqui na rádio, que a operação que foi feita, e que na minha avaliação o próprio resultado mostra de que ela era necessária. A gente não pode ter territórios no Rio de Janeiro onde você não vai, onde você não entra, onde você não opera, onde você larga completamente e diz, olha, beleza, vocês cuidam e eu não vou mais aí, inclusive com acordos que já foram feitos aqui no estado do Rio de Janeiro lá atrás e resultaram no que resultaram. Mas a população ela tá tão cansada, eu diria que é da própria comunidade também, e ela vai sendo tomada de uma raiva profunda, de um ódio profundo, e quando vem uma operação como essa, com esse tipo de resultado, traz para a maioria da população, por mais que estejam inseguros, tensos, etc., mas traz para a maioria da população um sentimento de um dever cumprido, de algo que de alguma forma precisava acontecer pela situação que o Rio de Janeiro passa. Esse é o sentimento, tá? Por mais que eu diga que seja necessária, eu sei e o quanto que a gente fala o tempo inteiro, e o próprio secretário falou muito bem, quando a gente olha para uma população de 1/4 do Rio de Janeiro dentro das favelas, milhões de pessoas, a gente precisa, com todas as esferas participando, porque uma só não consegue ocupar, como ele disse, não tem nem homens para isso, nem dinheiro, nem infraestrutura, a gente precisa começar, mas começar direito, não começar como foi o PP e destruir no meio do caminho, começar um projeto consolidado e retomar essas áreas definitivamente, porque a realidade ela é necessária? Mas a gente sabe que não resolve. O Complexo Alemão hoje, amanhã, depois de amanhã, continua, como disse o próprio secretário, com 900 fuzis, lotado de homens, controlado pelo Comando Vermelho, cheio de drogas, com os moradores reféns. Então a gente precisa de um plano. Então as pessoas, elas se sentem de certa forma, no sentimento delas, que me parece que as pesquisas vão expor, um sentimento de aprovação, que eu acho que vai resultar em aumento de aprovação para o governador Cláudio Castro. Esse é um chute meu, uma percepção minha, mas a gente não pode perder de perspectiva de que, na verdade, o que a gente precisa efetivamente, para que daqui a 5, 10, 15, 20 anos a gente não continue fazendo as mesmas coberturas com resultados ou menores ou da mesma magnitude ou quem sabe até maiores pelo andar da carruagem, sem nenhuma perspectiva de resolver, de solucionar esses problemas em determinadas áreas do Rio de Janeiro. Rodolfo, só uma observação, notícia da madrugada, 3 horas da manhã, na capital do estado do Ceará, um confronto entre bandidos, 7 bandidos do Comando Vermelho mortos num confronto, na verdade, na cidade de Canindé, foi no interior do Ceará, não foi na capital Fortaleza.
São 7 bandidos mortos do Comando Vermelho na tentativa de ocupar uma região já dominada por uma outra facção. Com a quadrilha, os policiais apreenderam 8 armas, 1 fuzil, 4 pistolas. Então, mais informações a respeito de bandidos do Comando Vermelho, mas olha só, 8 em confronto mortos no Ceará. E aí, falando sobre a primeira parte do comentário, agradecer o Calixto pelas informações da primeira parte Calixto. do comentário do Rodolfo em relação ao poderio desses criminosos e o estado de alerta por parte dos policiais militares depois do que aconteceu. Quando você pega a investigação do Ministério Público,